Dívida da SAF aumentou em 1.100.000, era para os antigos gestores, não tanto da 77 quanto da associação, explicarem isso. Vamos falar também sobre a torcida do Vasco já está invadindo a rede social do Lucas Aureliano, pedindo para ele voltar. Olha, um sinônimo de como, né? Notícia com comentário, mas... E também o Olímpia do Paraguai quer ficar com o Manuel Capasso e tem uma carta na manga para convencer o Vasco. E Paulinho treinou com o elenco e Lucas Pinto recebendo do maestro Felipe a camisa 100, do lateral esquerdo, fez 6 jogos com a camisa do Vasco. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E terça-feira a bola vai rolar, e como vai rolar? Às 9 da noite, lá no Newton Santos. Ainda estamos na espera da CBF, se estaremos lá ou não. Botafogo e Vasco, é a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o aproveitamento do Vasco no tapetinho, é bom, só perdeu um jogo, né? Então, ainda mais sobre o Botafogo, o Botafogo, acho que foi 2-0 do ano passado, e teve um aproveitamento bom lá esse ano, enquanto o Botafogo nem perdeu, né? E no outro jogo que o Vasco fez lá, foi contra o Fluminense, venceu por 2-0. Enfim, é um estádio que, apesar de ser do Botafogo, a gente tem boas histórias lá. É como se fosse o nosso salão de festas. Bom, e vamos falar sobre o Vasco. Eu recomendo até vocês verem na TV Vasco o Lucas Pinto recebendo no Felipe a camisa de 100 jogos. Todo mundo fala em lateral esquerdo, todo mundo lembra do Felipe. E por isso mesmo que ele homenageou o Lucas Pinto, entregando a ele a camisa de 100, né? Já que o atual camisa 6 faz 100 jogos com a camisa do Gigante da Colina. Parabéns ao Lucas Pinto, que tenha mais jogos aí para fazer. E brilhe com a camisa da seleção, quem sabe, do Vasco, e quem sabe, desculpem, camisa do Vasco, e brilhem brilhando com a camisa do Vasco, acabe sendo convocado para a seleção italiana. Ou a seleção brasileira, ele tem as duas cidadanias, inclusive na zona mista do último jogo contra o Bahia, ele foi questionado por um colega se ele prefere a seleção brasileira ou a seleção italiana. Ele falou que quando ele for convocado é que ele vai pensar nisso, ele não pensa nisso no momento. Bom, e segundo a atual diretoria, inclusive tem feito vídeos de 30 segundos para esclarecer a reestruturação, a SAF, em vez de diminuir dívidas do Vasco, aumentou para 1 bilhão e 100 milhões. Com a palavra do Jorge Salgado, com a palavra do Duque Estrada, com a palavra do todos que estiveram lá, venderam uma coisa para o torcedor, venderam uma coisa para nós da imprensa, e do Lúcio Barbosa, é o pessoal todo da 77. Mas responsabilidade. E que eles paguem pelos danos que estão fazendo ao Vasco, assim como a atual diretoria está sempre sendo cobrada por minha antiga, se deveria pagar também pelo esse dano que está sendo revelado sobre a 77. Bom, mas isso não quer dizer que o Vasco
está bem, que tenha mais um motivo que o Vasco precisa sim ter um sócio, mas tem gente que vive no mundo da lua que acha que o Vasco não precisa de sócio. E até inclusive eu recomendo também nesse último vídeo de 30 segundos que fizeram, o Felipe Carregal falando sobre que com essa reestruturação vai ser melhor até para o investidor ter ciência e como vai atacar as dívidas, né? Eu espero que eles estejam mesmo a fim de sanear a dívida do Vasco e trazer investidor. Bom, e não vou comentar sobre essa especulação que está tendo com o Fluminense, que o Moura não apurei isso. É só mais para janeiro, quando acabar a temporada, a partir de 9 de dezembro. 9 de dezembro começa a onda de especulação, mas não me surpreende, e ainda mais se tratando de futebol isso, e ainda mais se tratando de Fluminense, que sonha em ser Vasco. Alguém destaca no Vasco, o Fluminense quer. Não seria surpresa para mim, mas vamos aguardar que depois a gente vai apurar sobre isso. Mas eu vi colegas já falando sobre o suposto interesse do Fluminense no Moura. Bom, e depois de falar, e já está todo mundo falando em mercado, ainda não acabou a temporada, mas já estão falando, já avisando o mercado de janeiro. Tem vários jogadores que o Vasco emprestou e podem voltar. Não é certo voltar. É o Figueiredo, que o Curitiba, a torcida do Curitiba não gosta do Figueiredo, não morre de amores pelo Figueiredo. E aquela frase que suporta o processo, que encheu o Vascaíno de raiva daquela frase, ele deve estar soltando lá também. E o Curitiba já anunciou que o Figueiredo será devolvido. Bom, e o Vascaíno está enchendo as redes sociais do Lucas Aureliano pedindo para ele voltar. O contrato dele com o Cid dos Estados Unidos, ele tem jogado até de lateral lá, onde o técnico manda ele jogar, ele joga, inclusive já fez gol até do campo de defesa ainda. Deu uma pancada, viu o goleiro que estava fora do gol, deu uma pancada e acertou. Mas até estava torcendo que eles virassem ídolo lá, que o Vasco pagou 20 milhões por ele. Mas o Cid ainda não sinalizou se vai querer ficar com o jogador ou não, senão ele vai ser devolvido. Mas olha, vocês lembram do Lucas Aureliano, né? É um cara que desde o primeiro minuto mostrou que não queria ficar. Na verdade ele veio contra gosto. E um exemplo disso que lá ele joga improvisado em uma posição, jogou a jala de lateral esquerdo. Aqui, quando o Ramon Dias queria que ele jogasse em alguma outra posição, ele se recusava. Que só queria jogar na posição de origem dele, mostrava que queria sair, pedia várias vezes a sair, dizia que não se adaptou ao Rio de Janeiro, não se adaptou ao Brasil. Que a torcida lá volte. Estamos como. É como se aquela moça que você imagina casando, tendo filhos, sei lá, e você está mostrando todo esse carinho, não recebe carinho de volta. Ele é profissional, ele não tem que ser torcedor, tudo bem, mas ele tem que honrar a camisa que veste, mostrar respeito com a camisa que veste e dar graças a Deus de estar nos clubes mais tradicionais do país, uma camisa com uma torcida apaixonadíssima. Não é todo mundo que consegue isso.
estava... Era como aquela música que só visualiza e não responde, era o Lucas olhando com o Vasco. E a torcida vai, o pessoal pede para ele voltar. Amor próprio, hein? Cadê? Eu acho que o Vasco é melhor, é o Vasco tentar rever o dinheiro que gastou com ele. Porque se ele voltar, eu duvido que ele vai voltar profissional. Mas espero que cale a minha boca. Bom, e o Manuel Capasso, que não saiu daqui sem deixar saudades também, porque a torcida tem muito na cabeça dele na estreia que ele deu um presente, o Pedro, no Vasco Flamengo. Embora no jogo de volta ele fez gol, mas ele está brilhando lá no Olímpia, Olímpia do Paraguai. Inclusive fez um gol de bicicleta pelo Olímpia, não lembro se foi pela Sul-Americana, se foi pelo Campeonato Paraguaio. Está deitando e rolando lá. E o presidente do Olímpia quer ficar com o Capasso e vai tentar exercer um contrato de empréstimo, tem a opção de compra, ele vai tentar exercer, mas como o Olímpia não tem tanto dinheiro, até porque não dá para eles disputarem com a economia do Brasil, mas o Vasco tem uma dívida com eles, devido o Galaza, lembrei, o Matheus Galaza, que o Vasco trouxe do Olímpia, fez uma dívida com eles, e a Olímpia vai usar agora essa dívida como abatimento para comprar os direitos do Manuel Capasso. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver. E a boa notícia de hoje é que o Paulinho treinou com os demais companheiros, treinou com bola. O processo que o Jair fez primeiro, agora o Paulinho está fazendo. Muito em breve vai começar a viajar com o elenco e ser relacionado. A tendência é que esse mês de novembro ele esteja à disposição do técnico Rafael Paiva para aí sim ser relacionado e reestrear com a camisa do Vasco. É um reforço para essa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. Papo editorial do dia... amanhã é sábado, então amanhã não tem. Desperta Vascaíno. Vídeo de Fórmula 1 que vai ser sobre o GP do Brasil. E o Boa Noite, o resumo do sábado do Vasco. Até mais.